Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Sextou, meus amigos, sextou, uma ótima sexta-feira aí, dia 7 de janeiro. E para começar com uma notícia não tão boa assim nessa sexta-feira aí, tá? Referente a São Paulo Futebol Clube, exatamente. É o começo do fim. O Conselho Deliberativo aprovou os nomes dos conselheiros rivais para serem efetivados aí a conselheiros vitalícios do clube. Aqueles que vão ficar lá e só saem de lá quando morrer. Exatamente. Vamos explicar toda essa situação. Fica até o final do vídeo que a gente vai passar aqui assim os nomes e os times dos conselheiros que não são São Paulinos e foram aprovados, foram aí, né, chancelados pelo Conselho Deliberativo a ter uma vaga, a ter uma cadeira no Conselho Vitalício do São Paulo. Então, uma notícia não tão boa para começar essa sexta-feira, tenho certeza que vai repercutir muito, né? Pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui, consegui essa informação, né? Lógico, vou passar a fonte da informação, o lugar onde você pode ver, querer se aprofundar até mais, tá? Então fica com a gente aqui até o final, até porque pro engajamento aqui na plataforma, aqui no YouTube, é muito bom você assistir do início ao fim, fechou? Vamos falar também aí sobre o Casares, exatamente, né? A matéria que o Casares acabou falando aí sobre possíveis novas contratações, chegou a falar também do aproveitamento da base. Vamos ter uma sonora aqui do Casares também sobre esse assunto. Vamos falar sobre o treino, né, de ontem, né, que teve até uma novidade, teve o Mike arrebentando no treino e sendo muito elogiado pelo Zubeldia. Vamos falar bastante porque teve olheiro, né? Teve olheiro lá no CT da Barra Funda e 4 jogadores estão na mira desse olheiro. A gente vai explicar toda essa situação. E os reforços aí também que já pintaram no bid, e sim, podem reforçar o time aí já nos próximos jogos. É lógico, vai depender aí dos treinamentos e também da escolha do próprio Zubeldia para colocar esses caras para jogar. E será que o Igor Vinícius vai sair? Olha, apesar da assistência que ele deu ali no jogo, né, pro gol do Caleri, no jogo contra o Mirassol, a gente não aguenta mais ver o Igor Vinícius, né? Quem sabe pode aparecer até um Cedric ou até mesmo ali um Wendel também, até para dar um descanso ali também pro próprio Enzo Dias, que marcou gol, hein? Marcou aí gol, o primeiro gol dele com a camisa tricolor, fechou? Então, bora! Aquele likezão para fortalecer agora no início do vídeo. A sua inscrição também aqui no canal é super importante e eu quero muito saber da sua opinião sobre esses assuntos que a gente vai trazer, lógico, treino, os novos reforços, a sonora do Casares e principalmente aí referente a essa parte de bastidores do São Paulo. Essa parte aí que é a política do São Paulo, que olha, tá indo cada dia pior. E está se encaminhando por fim após dessa aprovação de conselheiros rivais ao Conselho Vitalício do São Paulo, tá? Então, sem enrolação, bora pro vídeo? Tá no ar o Tricolor em Notícia. Vamos falar desse treino de ontem, né? Que teve olheiro, teve jogador de destaque ali sendo muito elogiado pelo Zubeldia, e também teve o treino aí, o primeiro treino do Wendel, mais uma vez o Cedric treinando aí também, juntamente com o elenco. Então praticamente o elenco fechado para essa temporada de 2025, pelo menos até a janela de transferência. E sobre os reforços a gente vai falar daqui a pouquinho, e tem até uma sonora do Casares também, tá? O São Paulo retomou na manhã da quinta-feira a rotina de treinamentos após a goleada por 4-1 sobre o Mirassol, na última quarta-feira no Morumbi, pelo Paulistão. Jogadores que começaram a partida ou que atuaram por mais de 20 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Os demais realizaram um trabalho em campo reduzido.
A atividade consistiu em um treino de 10 contra 10 em campo reduzido. Luiz Ubeldia pediu uma intensidade aos jogadores, agilidade para saltar a pressão do adversário e para o jogador que estava com a bola encontrar rapidamente um colega desmarcado. O time sem colete foi formado por Leandro, Mike, Alan Franco, Igão e Wendel, Bobadilha, Enzo do Sub-17 e Matheus Alves, na frente Eric e Rian Francisco. A outra equipe, com o colete, teve Jandrei no gol, Cédric Soares, Santiago Longo, Juan e Patrick, Marcos Antônio, Gustavo, que é também do Sub-17, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e André Silva. Esses foram aí os dois times montados nesse último treino do São Paulo, logo após aí a vitória e a goleada, né, do São Paulo diante do Mirassol. Foi possível observar as primeiras movimentações de Wendel, que mesmo em campo reduzido, mostrou que tem por característica ser um lateral construtor, que vem em diversos momentos, opta por jogar por dentro, deixando a lateral do campo para o ponta. Cédric Soares começou o treino tímido, mas aos poucos foi se soltando e mostrou uma boa capacidade em lançamentos longos e inversões de jogada de uma lateral para a outra. O meio-campista Rodriguinho esteve fora das atividades em razão de dores no joelho esquerdo. Após ser avaliado pelos médicos, foi preservado da atividade, mas não tem nenhuma lesão constatada e deverá voltar a campo nos próximos dias. Um fato curioso foi o momento em que o lateral Mike, recém-promovido das categorias de base, chegou firme em uma dividida com um companheiro que estava no outro time e recebeu elogios de Zubeldia pelo ímpeto e vigor físico demonstrado. Alguns titulares, né, foram a campo observar os companheiros após o término do trabalho na academia. Dentre eles estavam Oscar, Caleri, Pablo Maia e também o Sabino, que depois de terminar ali aquele treino regenerativo, não é verdade, academia, ali na parte interna do Refis, eles acabaram indo ali para a beirada do campo para acompanhar aí o treinamento da rapaziada que estava treinando um pouco mais pesado ali, treinando um pouco mais forte, né? A novidade também no final da tarde de ontem, início da noite, na verdade, é que tanto o Wendel como o Cédric Soares já apareceram no BID lá, no registro da CBF. Já devem ser aí, então, registrados e inscritos, né, no Campeonato Paulista. É lógico, daí fica liberado para jogos oficiais do São Paulo. Agora basta, lógico, o Zubeldia a observar os treinamentos, né, ver como que tá a situação tanto do Cédric, que já está treinando até algum tempo, como o Wendel, que acabou chegando ontem, né? Foi apresentado ontem também, deu uma entrevista coletiva. Você deve ter acompanhado a entrevista no próprio canal do YouTube do São Paulo, né? Que voltou ali a colocar conteúdo aqui na plataforma, ou então no aplicativo SPFC Play também. O São Paulo colocou por lá a coletiva de apresentação do Wendel, tá? Então foi isso. Treino de ontem ali com muito ímpeto da galera que acabou não jogando tanto assim, ou que não está sendo utilizada. É lógico, todo mundo querendo mostrar trabalho ali para o Zubeldia, até para tentar ganhar uma vaguinha, até porque São Paulo joga no sábado contra o Bragantino, joga na segunda-feira contra a Inter de Limeira. Na verdade, se não me engano, na quinta-feira já joga novamente, né, com o Veloclube. Então, contra o Bragantino, próximo sábado, à noite, 8h30 da noite, em Bragança Paulista, e depois o São Paulo viaja para Brasília, né, para fazer esses dois jogos contra a Inter de Limeira e também contra o Veloclube. São Paulo sendo o mandante dessas duas partidas, tá mandando seus jogos em Brasília, até porque no Morumbi vai ter show da Shakira. Então, esse tempo aí é o tempo para fazer a montagem, rolar o show e depois fazer a desmontagem. Vamos ver como que vai ficar o gramado do Morumbi depois do show da Shakira, até porque não dá para ficar trocando o gramado a cada show que faz por lá na nossa casa, né? Senão acaba ficando o prejuízo maior do que a grana que vai entrar aí com os shows e o acordo que tem aí com a Live Nation, tá? Então foi isso, treino de ontem. São Paulo retorna aos treinamentos hoje, aí sim, com o elenco completo, não é verdade?
com jogadores aí que acabaram sendo os titulares, jogando mais tempo ali no jogo contra o Mirassol, lógico, para começar já definitivamente a preparação para o jogo de amanhã, né, contra o RB Bragantino, às 8h30 da noite, tá? Vamos que vamos. Vamos falar então agora do Júlio Casares, não é verdade? Que deu ali uma entrevista, não é verdade? Falando ali sobre reforços, falando ali sobre a base também, né? É importante a gente trazer também a palavra aí do que pensa e do que acha aí o presidente Júlio Casares do São Paulo, Kazarovski. Vamos lá, o presidente disse que São Paulo está com o elenco pronto. Zubeldia tem as peças. O clube contratou 3 laterais e um meia no começo do ano. Casares não crê em novas saídas. Anunciado como reforço do São Paulo, na última terça-feira, né, apresentado ontem já, o lateral esquerdo, o Wendel, tem de ser o último reforço do clube tricolor nessa janela de transferência. Segundo o presidente Júlio Casares, a contratação deixa o elenco pronto para a primeira parte de 2025, com o Paulista e o início de Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores. A atual janela de transferências fecha no dia 28 de fevereiro e reabre dia 2 e 10 de junho. Abre aspas aí pro Júlio Casares. Acredito que Zubeldia tenha as peças. Fecha aspas. Além de Wendel, um reforço muito esperado pelo clube, o São Paulo também contratou o lateral esquerdo Enzo Dias, que fez gol já contra o Mirassol, tá jogando muita bola. O meia Oscar também, que tá destruindo ali, coordenando e orquestrando o meio-campo do São Paulo. Ambos já são titulares. E o lateral direito Cédric Soares, apresentado na última segunda-feira, também já treina com os companheiros aí, esperando a chamada do Zubeldia aí para poder fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo, tá? Eram as posições que a diretoria admitia serem prioritárias após as mudanças no elenco de 2024. As portas do CD da Barra Funda, porém, não estão fechadas. Abre aspas aí para o Kazarovski. É um chavão, mas reforço agora é oportunidade. Acredito que o elenco está pronto, mas nunca falo que está fechado, fecha aspas, afirmou o presidente. Casares também crê que Zubeldia não perderá mais jogadores nesta janela. O clube liberou 16 jogadores desde o fim da última temporada, entre eles alguns que atuavam com frequência, como Rafinha, Nestor, Galopo, Wellington Rato e o William Gomes. Abre aspas aí para Casares. Para esta janela, agora não vejo mais saídas, fecha aspas, reforçou aí o presidente Júlio Casares, referente que parece que mais saídas, pelo menos até o dia 28 de fevereiro, não vai ocorrer. Eu acho difícil, tá? Porque a gente sabe, né? Palavra de dirigente de futebol, principalmente do São Paulo, fala uma coisa de manhã, na hora do almoço já é outra, e na hora da janta é uma coisa completamente diferente. Então, eu não boto a minha mão no fogo, não, referente a essas palavras aí do Casares, que não vai haver mais saída do elenco, mas acredito que não vai vir mais ninguém. Nessa daí, eu acredito, acho que muito difícil, acho que o elenco está fechado nesse momento, a não ser que, lógico, pintar alguma oportunidade. Mas você sabe como que é o tipo de negociação do São Paulo faz, né? Demora muito. Então, acho que se for para trazer alguém até o dia 28 de fevereiro, que é quando fecha a janela, eu acho muito difícil aí o jogador conseguir chegar agora, até porque o São Paulo demora demais aí nas suas negociações, tá? Vamos colocar aqui uma sonora do Casares, rapidinho aí, uma sonora curtinha, rapidinha, só para me escutar as palavras do presidente aí. Deixa eu colocar meu fone aqui para me escutar com vocês. Vamos lá, vamos escutar aí a sonora do Casares. A base sempre ajuda, Edu. A base ela traz esse desafogo financeiro, ela traz perspectiva de ativo. O Rian, o Ferreira, o Matheus Alves, o Mike, são jogadores que já estão treinando aí e que podem compor esse elenco. Então ela sempre ajuda. E claro que o técnico ele sempre quer mais jogadores, isso é normal. Né? Nós também, até como torcedor, há pouco tempo eu era apenas um torcedor, eu dizia, quero amanhecer a notícia, quero saber de reforço. O torcedor quer isso. Agora, o gestor ele tem que ter um quadro da possibilidade.
Eu acredito que com essas contratações, nós estamos quase que fechados para o ano. Por que eu digo quase? Porque às vezes surge uma eventual contratação e oportunidade que nós tentamos somar e adequar da possibilidade. Então, o São Paulo sempre está de olho no mercado, para compra ou para venda. Há pouco tempo trouxemos o Oscar. Eu lembro que um tempo, qualquer contratação do São Paulo, outros clubes, vamos ter um plano de marketing para pagar a conta. É algo que não acontecia por várias circunstâncias. Nessa vez aconteceu. O Oscar veio, uma grande parte do salário é arcada pelo patrocinador, porque essa gestão ela se preocupa em realizar. Eu não estou aqui para iludir ninguém, eu estou aqui para tentar. E foi muito rápido a vinda do Oscar e a chegada desse aporte financeiro para ajudar a pagar o salário, luvas, etc. E assim que vai ter a próxima oportunidade. Quando tiver uma oportunidade que nós tivermos a garantia de uma receita, nós vamos poder fazer. Mas eu acredito que hoje o nosso elenco está muito pronto, muito completo. Com os meninos da base eles se fortaleceram ainda mais e trabalham um ativo futuro para que o São Paulo, eu não tenho dúvida, a base sempre ajuda. Tá aí, então a sonora do Casares, né, falando referente aí que o elenco tá fechado, mas ele está aberto aí a oportunidades e tal e tudo mais. Referente à saída nessa sonora, ele acabou não falando, né, como a gente passou aqui também na matéria que ele chegou a comentar. E falou também da oportunidade aí aos garotos da base. Bom, a garotada da base tá treinando lá, né? Tem o Rian Francisco, tem o próprio Mike, que a gente acabou comentando também nesse vídeo aqui, referente aos elogios ali do Zubeldia no treinamento dele no dia de ontem, né? Tem o Lucas Ferreira, tem também o Matheus Alves, então jogadores que efetivamente hoje estão no elenco profissional do São Paulo, não é verdade? Mas, por enquanto, um pouquinho mais de oportunidade para Rian Francisco, e que ainda é pouco, não é verdade? Eu acho bem pouco ainda a minutagem que ele tem. Vamos ver nesses próximos jogos, com times talvez aí de menor expressão, essa molecada pode ter pelo menos um pouco mais de minutagem. O Zubeldia, eu acho que tem que saber exatamente o time na hora certa para colocar essa molecada, porque quando começar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, vai ser muito difícil esses jogadores terem ali oportunidades, pelo menos nas principais competições, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, jogos que intercalarem as outras duas competições, talvez pode ter oportunidade sim, essa molecada da base. Mas o importante, eu acho que já era pelo menos bom testar, né? E começar a dar minutagem agora, no Campeonato Paulista, um torneio que a gente sempre falou aí que é um torneio para testar os garotos, é um torneio aí que dá para dar oportunidade e dá para, lógico, separar o joio do trigo ali para saber quem é que serve e quem não serve. Na base a gente viu que serve muito bem e tenho certeza que no profissional, esses 4 pelo menos aí que estão já no elenco profissional, que foram muito bem na copinha e já estão junto com o elenco profissional, devem ter mais oportunidades, devem se firmar aí cada vez mais, é lógico, se tiver mais minutagem, tá? Você acha que o elenco do São Paulo para essa temporada, pelo menos até a janela do meio do ano, tá bom assim? Tá fechado? Você acha que precisaria contratar mais alguém? Ou então precisa sair mais alguém? E não adianta falar do Lisieiro, do Luan, do Orejuela e mais quem? Só esses 3, né? É só esses 3 que estão encostados lá. Esses daí não vale falar. Tô falando de outros jogadores do elenco. Você acha que precisa dar um pé na bunda? Ou do jeito que tá bom e precisa até de mais reforços? Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Queria colocar aqui também mais uma informação, aqui ó, mais uma informação referente ao olheiro, tinha olheiro lá no CT, né, no CT do São Paulo ali, né, aproveitando a estadia, a passagem pela cidade de São Paulo, sim, o filho do Dorival Júnior, né, que trabalhou também no São Paulo junto com o pai dele ali, o pica-pauzinho, na verdade, o Silvestre, né, esteve na Vila Belmiro na última quarta-feira para acompanhar a reestreia do Neymar pelo Santos e aproveitando a passagem pelo estado de São Paulo, o profissional também visitou os trabalhos no Tricolor nesta quinta-feira. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, ele conversou com a comissão São Paulina e informou que quatro jogadores
do clube estão no radar do Dorival, estão no radar aí da seleção brasileira. Os nomes são o meia Oscar, os volantes Alisson e Pablo Maia e o lateral esquerdo, o Wendel, exatamente. Os casos de Wendel e Oscar são um pouco mais específicos, já que os atletas estão retornando ao futebol brasileiro após longos períodos em outros países. Com isso, a seleção ainda não conta com a dupla para a data FIFA de março, quando o Brasil enfrentará a Argentina fora de casa e a Colômbia aqui no Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E dizem aí pela boca pequena que se o Dorival não for bem nesse jogo contra a Argentina e nesse jogo contra a Colômbia, olha, talvez os caras entreguem o chapéu dele, ó, e dê um pé na bunda dele. Dorival, se coça aí no Brasil, faz esse time jogar, porque senão, velho, você vai rodar e o ano que vem você vai estar treinando em clube, hein? Não vai ser seleção, não. Para o futuro, porém, ambos estão entre os observados. Vale lembrar, inclusive, que o Wendel disputou a última Copa América. Alisson e Pablo Maia, por outro lado, começaram o ano voando no São Paulo e também são avaliados pela equipe canarinho. Voando mais ou menos, né? Tá melhorando, eu acho que o rendimento ali do Alisson e do Pablo Maia, né? O Pablo Maia tá até ganhando um pouco mais de tempo. Contra o Mirassol acabou jogando a partida inteira, né? O próprio Alisson também, mas tem que melhorar bastante ainda, né? Colocar o voando aqui na matéria eu acho um pouco exagerado, tá? Além disso, a visita do auxiliar serviu para manter as boas relações entre todas as partes, já que Dorival e Lucas trabalharam no Morumbi entre 2023 e 2024, conquistando a inédita Copa do Brasil. Então aí o filho do Dorival foi lá observar lá no CT, né, os treinamentos, e é lógico, Oscar, Alisson, Pablo Maia e Wendel são jogadores observados, jogadores que estão na lista aí, estão no radar do Dorival para futuras, né, convocações aí para a seleção brasileira. Então vamos ficar de olho aí, é lógico, data FIFA acaba parando o futebol aqui, né? Não é verdade? Quer dizer, o São Paulo não perde o jogador caso for para a seleção em jogos oficiais, mas acaba perdendo em treino. E isso daí é praticamente quase que um jogo. É importante você ter o jogador ali durante o treinamento, até para pegar entrosamento, para saber firmar mais e aprender melhor ali o esquema tático, as palavras, né? E o que o próprio Zubeldia fala para os jogadores referente a esquema tático dentro de campo. É importante, né, você participar de uma seleção brasileira, mas você acaba desfalcando em treinamentos, não é verdade? O aprimoramento ali do jogador no esquema do técnico, lógico, para melhorar o time durante a partida valendo 3 pontos, tá? Você acha que esses 3 jogadores aí são jogadores que bem provavelmente poderão ser chamados por Dorival Júnior? Oscar, Alisson, Pablo Maia e Wendel. Eu acho que o Lucas é bem capaz que, se continuar jogando essa bola, é bem capaz de receber aí mais uma convocação. Eu acho que o Lucas está jogando muito bem. Agora, outros jogadores ali eu não vejo muita chance para ir para a seleção brasileira. Mais esses 4 jogadores, mais o Lucas, eu adicionaria nessa lista aí. Você acha que é só esses 4 com o Lucas? Ou você acha que tem mais algum jogador ali do São Paulo para ser chamado para a seleção brasileira? Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião. Bom, agora vamos falar daquele assunto chato que eu falei para vocês no início do vídeo, não é verdade? Aquele assunto referente aos conselheiros, né? Eu vi muito pouca gente, é complicado, vi pouquíssimas pessoas comentarem sobre esse assunto, não tenho problema nenhum em falar aqui, tá? Eu vi ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem, o próprio Zanqueta do blog do São Paulo acabou comentando, tá? A galera da São Paulo Digital também, o Ramone acabou comentando, o próprio Paulo Pontes do Tricolor na Web também comentou, pelo menos pessoas que eu acabo acompanhando um pouco mais de perto. O próprio Teclas falou no vídeo de ontem à noite também um pouco sobre esse assunto, e é lógico, eu já estava sabendo desse assunto, ainda não tinha uma oportunidade para gravar um vídeo para assistir, até porque no dia de ontem teve jogo e tal, não gravei ontem de manhã,
né, por causa da repercussão do pós-jogo e tal e tudo mais. Então, no primeiro vídeo gravado depois dessa sequência, depois desse conteúdo de jogos, né, pós-jogo, react e também o QG Tricolor que ficou para hoje, hein? Ficou para hoje o QG Tricolor, 9 horas da noite, espero a audiência de você. Hoje, sexta-feira, 9 horas da noite, o QG Tricolor que acabou não rolando na noite de quinta-feira. Então, a primeira oportunidade, o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois desse conteúdo de jogos aqui, eu iria falar, mas com certeza eu iria falar sobre esse assunto, tá? E até antes de começar a gravar esse vídeo, eu vou passar aqui a matéria para vocês, e antes de começar a gravar o vídeo já teve uma atualização na matéria, tá? E sim, os conselheiros foram todos aprovados pelo Conselho Deliberativo. Eu vou passar aqui os nomes dos conselheiros e os times que eles torcem. Vou passar, tá? Se alguém tiver algum advogado para indicar, já deixa aí no campo dos comentários, porque é perigoso a gente sofrer algum tipo de processo, tá bom? Vamos lá, primeiro passar aqui a matéria referente a todo o trâmite que aconteceu antes da aprovação aí dos nomes para conselheiros vitalícios, tá? Vamos lá, matéria do Tricolor na Web, escrita pelo Paulo Pontes, tá? Ontem manobra da oposição e Casares vai eleger os 10 vitalícios. O presidente do Conselho Deliberativo barrou a manobra da oposição e, com isso, vai permitir que a situação eleja os 10 novos conselheiros vitalícios. Acordo entre Outen Aires de Abreu e Júlio Casares, que passa por 2026, pesou na decisão. A lista de candidatos tinha 16 nomes, 11 da situação e 5 da oposição. Como não houve acordo para a eleição proporcional, a oposição resolveu retirar as 5 candidaturas numa manobra para conseguir eleger 4. Aqui na matéria ele explica e eu vou ler para vocês. O Estatuto do São Paulo determina que a lista de postulantes a vitaliciedade seja entregue ao Conselho Consultivo. Este, obrigatoriamente, eliminará 1/3 dos constantes na lista, aprovando os demais 2/3, né? Aí segue para o Conselho Deliberativo, que conclui a votação, executando aqueles que foram deixados de lado pelo Consultivo. Pela manobra da oposição, retirando os nomes, iriam 11 para o Consultivo, que cortaria 5 da situação, caindo para 6 os aprovados. Então, a oposição indicaria esses 4 para completar os 10. Porém, com a decisão, irão os 16 para o Consultivo, que cortará os 6, 1/3, logicamente, da oposição, já que o Consultivo é dominado pela situação e mandará os 10 indicados pela cúpula Casares, Outen, Dedé, Schwarzman, Serafim, Belmonte e Chapecó, para serem os novos conselheiros vitalícios. Só um detalhe só, esse conselho consultivo, que é o que aprova e desaprova esses nomes, vocês sabem por que são formados? O conselho consultivo, eu falo para vocês, sabe quem tá lá? Leco, Aidar, quem mais? Juvenal não tá lá porque o Juvenal já tá no céu, mas o Conselho Consultivo do São Paulo é formado por ex-presidentes do clube e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Então, são todos todos que já passaram pelo São Paulo são as pessoas que são o Conselho Consultivo que vai falar, ó, esse não presta, esse aqui eu quero, esse aqui não presta, esse aqui eu quero. São eles que vão escolher. E como a própria matéria diz aqui, a maioria dos conselheiros que fazem parte desse conselho consultivo são pró-Casares. Eu falei até os nomes aqui, eu não vou repetir de novo. Então tá fácil. Ó, tem 11 nomes da situação e 6 nomes e 5 nomes
da oposição, eles têm que tirar 1/3. Vão tirar quem? Vão tirar os caras da oposição. Até porque a gente sabe muito bem qual foi toda a manobra e o que está sendo feito no São Paulo. Para cada vez existir mais situação, existir um pró, não pró São Paulo, pró quem está no poder. E menos contra, menos oposição, menos pessoas para discutir, para debater, para tentar bater de frente com essa situação que cada vez está ali monopolizando o São Paulo e transformando o São Paulo sem nenhuma oposição, sem ninguém que possa debater, sem ninguém que possa questionar a gestão que está sendo feita até agora, tá? Notem que na relação existem uma santista, está no grupo do Chapecó, daqui a pouco eu falo o nome, uma palmeirense fanática do grupo do Leonardo Jack Serafim. Vejam abaixo os conselheiros que se tornarão vitalício em março, quando haverá a eleição. Parece que a eleição, né? Vai haver a eleição, mas o corte já foi feito já, tá? Antônio Augusto Bueno Costa, Arismar Alves Rueda Mion, Cleudimar Prado Freire, Dáurio Speranzini Júnior, David José Fux, Francesco Moreto Júnior, José Inocêncio Santos Oliveira, Kenkichi Ricardo Atoji, ou Atoji, algo assim, Marcela Costa de Oliveira Gatti, Paulo Augusto Bolizan Dias de Souza e Richard da Silva Magalhães. São 11 nomes, tá? Um deles ainda vai dançar. Já René Isidro Ramírez, Orlando Rossini Júnior, José Augusto Genofre Martins, Ademir José Scarpim e Domingos Ferreira de Moraes Júnior, os oposicionistas cujas candidaturas foram mantidas por outrem, serão limados no Conselho Consultivo. Essa foi a primeira matéria, a matéria que, como eu não fiz vídeo por causa dos conteúdos de jogo, é uma matéria que a gente já ia trazer aqui para vocês, tá? De qualquer maneira, saindo ou não a já limada dos conselheiros que fazem oposição à atual gestão, a gente já iria trazer aqui em vídeo para debater, para trazer para o conhecimento de vocês, né? Lógico, para saber a sua opinião, e vocês, lógico, podem consultar outras fontes, e eu falo aqui, não tenho problema nenhum de falar. Matéria escrita pelo Paulo Pontes, do Tricolor na Web, foi repercutido também pelo blog do São Paulo, com o Zanqueta. O Teclas Daniel também falou. São Paulo Digital também falou, pelo Ramone. Então, quer dizer, hoje vai repercutir e muito isso, até porque atualizou a matéria e a gente vai passar alguém aqui que a matéria tem até um título assim, ó, irônico. Alguém me disse, matéria também publicada pelo Paulo Pontes no Tricolor da Web. Tá aí na internet, é só puxar Tricolor na Web no Google que você vai encontrar. Atenção! Conselho Consultivo acaba de vetar os 6 nomes da oposição e aprovar os 10 da situação, incluindo a palmeirense e a santista. E detalhe, acabo de descobrir que existe outro aprovado corintiano que se diz convertido a torcer para o São Paulo a partir do momento que virou sócio. Paulo Pontes faz uma pergunta e eu replico para vocês.
Você acredita? Você acredita que um corintiano virou sócio do São Paulo e virou São Paulino? Difícil. Bom, vamos lá agora, hein? Liga para o advogado, produção. Esses serão os novos vitalícios. Arismar Mion, palmeirense. Cleudinar Freire, Dáurio Speranzini, Davi Fux, Francesco Moreto Júnior, José Inocêncio Oliveira, Kenshik Atoji, corintiano convertido São Paulino, mas quem acredita, não é mesmo? Marcela Gatti, santista, Paulo Bosilan e Richard Magalhães, matéria assinada pelo Paulo Pontes, no fim de noite do dia 6 de fevereiro, ele postou isso lá no Tricolor na Web, e a gente, hoje de manhã, dia 7 de janeiro, a gente está passando e divulgando aqui pra gente. Então vamos ver o que vai acontecer. Porque como eu falei lá no início do vídeo, um conselheiro vitalício, ele só sai de lá quando morrer. E um conselheiro vitalício, ele tem um peso muito forte dentre os outros conselheiros. Talvez ali tenha um peso maior ali em alguma decisão que um vitalício decide do que um conselheiro normal. Até porque ele é vitalício. Até porque o consultivo selecionou ele. E o deliberativo aprovou o nome dele. Então, dos 16 nomes colocados na mesa do consultivo, 11 eram da situação, 5 da oposição e o conselho consultivo, formado por ex-presidentes, limaram os 5 da oposição, ficando 11. E ainda o deliberativo escolheu 10. E esses 10 são esses aí que eu acabei de falar. E eu vou repetir: o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires Júnior, de Abreu Júnior. Então, os escolhidos para serem conselheiros vitalícios do São Paulo, que só vão sair de lá, mais uma vez, repito, quando morrer: Arismar Mion, palmeirense, Cleudinar Freire, Dáurio Speranzini, Davi Fux, Francesco Moreto Júnior, José Inocêncio Oliveira, Kenshik Atoji, corintiano convertido São Paulino. Eu só acredito se ele tiver uma tatuagem do São Paulo, se ele for convertido. Aí eu acredito. Marcela Gatti, santista, Paulo Bolizan e Richard Magalhães aí são os escolhidos pelo Conselho Deliberativo a serem os novos conselheiros deliberativos aí, conselheiros vitalícios aí do São Paulo Futebol Clube. É o começo do fim, minha gente. É o começo do fim, meus amigos. Até porque, onde já se viu você ter um conselheiro vitalício, ele vai ficar lá até quando ele quiser, porque ele pode renunciar. Ele pode renunciar. Palmeirense, o santista e um corintiano que se diz convertido a São Paulino. É que difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. Você pode ter certeza que vai repercutir muito, pelo menos nas mídias que estão do lado da instituição São Paulo Futebol Clube. Essa você pode ter certeza que vão repercutir muito essa notícia. Agora,
para quem é pró-gestão e não instituição, vai passar em branco, não vão falar nada. Se você quiser comentar, fique à vontade, pode comentar aí. Notícia não tão boa aí pra gente começar essa sexta-feira, mas lógico, desejo pra você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, tá? Amanhã tem jogo de novo do São Paulo, segunda-feira tem jogo de novo do São Paulo, então muito conteúdo, muita coisa que você pode curtir por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que repercuta bastante, tá? Principalmente essa última notícia que a gente trouxe referente à escolha, né, e à aprovação dos 10 conselheiros vitalícios no São Paulo, sendo que 3 desses não são são paulinos. É o início do fim do São Paulo Futebol Clube. A gente vai cobrar e a gente vai acompanhar esse assunto até o fim. Até o fim. Porque é inadmissível a gente ter conselheiros vitalícios torcendo para outro clube que não seja o nosso São Paulo Futebol Clube. Tamo junto. É nóis.